Deus Santo, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de poder se achegar a Ti através dos louvores, através da nossa adoração. Pai, nós somos gratos pelo santo privilégio de estarmos reunidos como Tua igreja, como Teu povo. E nessa noite, Senhor Deus, não somente poder Te adorar, mas também ouvir a Tua voz por intermédio da Tua palavra. Fala, Senhor Deus, com a Tua igreja. Continue, Senhor Deus, falando, porque cremos que o Senhor já se faz presente aqui. O Senhor se faz presente em nosso meio. E te pedimos que o Teu Espírito venha abrir, Senhor Deus, os nossos olhos espirituais, abrir os nossos ouvidos, as nossas mentes, para que possamos responder com fé à Tua palavra. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Você pode se assentar. Queria dar boas-vindas se você está aqui nos visitando nessa noite. Se é talvez a sua primeira vez aqui na Igreja do Redentor, queria te dar boas-vindas. Se você é membro da Igreja do Redentor e não estava na reunião de membros que a gente teve sobre os grupos pequenos, a gente ainda tem alguns exemplares ali do livro, do Evangelho de Marcos, com espaço para anotações, que a gente vai usar a partir do segundo domingo de julho, na série de exposições bíblicas no Evangelho de Marcos e também nos estudos dos pequenos grupos que começam na segunda semana. Então, ainda tem alguns poucos exemplares ali atrás. Então, se você é membro da Igreja do Redentor e vai participar dos pequenos grupos, no final do culto, passe ali. Se você está nos visitando pela primeira ou segunda vez e nunca recebeu um presente da nossa igreja, a gente tem um presente para você. Então, além da gente desejar boas-vindas, né, falar com você, que você é muito bem-vindo aqui, a gente gostaria de demonstrar isso, te presenteando. Então, não vá embora também sem passar ali no balcão de conexão e retirar um presente que a igreja tem para você. Essa é uma noite especial, nós teremos a recepção de alguns irmãos mais tarde, no final da pregação. Então, a gente fica muito feliz com esse momento. E hoje também nós estaremos encerrando uma série de mensagens que nós conduzimos durante esse mês. Queria agradecer a preocupação e a oração dos irmãos, muitos fizeram contato conosco, nossa família vem aí de 10 dias enfrentando algumas enfermidades, eu tive que fazer uma pequena cirurgia na boca há 10 dias atrás. Um dia depois, a Alice apareceu com uma virose, minha filha mais nova, no dia seguinte a Mariana. Aí, no final de semana, eu e a Edna também pegamos a virose das meninas e, para completar, na segunda-feira, a Edna testou positivo para a Covid. Quando hoje estava tudo se resolvendo, acabando a quarentena da Edna, a Alice testou positivo também. Eu, Mariana, não testamos e foi negativo, tá? Eu já tinha testado também na sexta-feira, por isso até, inclusive, eu estava usando máscara, mais por precaução, embora a gente esteja negativo, mas tem sido 10 dias aí consecutivos de algumas lutas nessa área para a gente, e muitos de vocês fizeram contato conosco, demonstraram preocupação, então a gente agradece aí a preocupação e a oração de vocês. E a gente está aqui hoje para encerrar essa série de mensagens, onde nós temos como título Jesus cancelado. A cultura do cancelamento, ela se faz presente nos dias de hoje, está na moda, a todo momento as pessoas estão usando dessa prática de desconstruir ou destruir a reputação de alguém virtualmente. Isso se dá muito no ambiente virtual. Essa semana foi uma semana de muitas polêmicas, de assuntos polêmicos, informações distorcidas, que geraram essa tentativa de cancelamento a respeito de opiniões impopulares, e nem sempre esse cancelamento vem a partir de uma atitude errada, óbvio, que parecia óbvio, mas, às vezes, por se contrariar ao senso comum da cultura dominante a respeito de um tema. O que a gente se propôs durante esse mês falar sobre Jesus cancelado é porque Jesus, ele certamente seria alguém cancelado nos dias de hoje. Nem sempre Jesus tinha uma opinião que agradava o senso comum. Nem sempre Jesus falava palavras que lhe trariam popularidade nos dias de hoje, assim como não trouxe muita popularidade naquela época. Por isso, nesse sermão de encerramento desta série,
eu te pergunto, quem é Jesus para você? E eu faço essa pergunta porque, de fato, Jesus é alguém muito popular nos dias de hoje. Muitas pessoas têm uma opinião popular, uma opinião formada sobre quem Jesus Cristo é. Dificilmente você vai ver um ódio explícito a Jesus. Mas é comum vermos expressões como a seguinte: Jesus é um cara legal, o problema é o fã-clube. Não sei quantas vezes você já viu isso. Tem um muro pichado, não usando a expressão problema, usando uma expressão inapropriada para a gente pronunciar aqui, mas as pessoas costumam falar isso, como se isso fosse possível, porque esse fã-clube está se referindo a quem? À igreja. Mas aí você vai falar assim, mas tem muita falsa igreja, com falsos mestres, pregando um falso evangelho. Isso não é novidade. Desde o Novo Testamento, no primeiro século, quando a igreja surgiu, esse evento acontece. Falsos mestres, pregando um falso evangelho, gerando falsas conversões e surgindo falsas igrejas. Talvez você possa pensar, mas essa frase se refere àqueles cristãos que estão dando um mau testemunho no mundo. Mas o que nós vemos, essa expressão nos lábios ou nas timelines de pessoas que não têm compromisso nenhum com a Igreja de Cristo. Afirmações como essa não vêm a partir de uma crítica legítima ao mau testemunho de alguns cristãos ou às falsas igrejas e seus falsos mestres. Até porque, hoje em dia, se criticar o mau testemunho de muitos cristãos e o falso evangelho pregado por muitos falsos mestres traz uma impopularidade. Até porque é interessante que o que nós vemos hoje é o sentimento do não julgueis, ao mesmo tempo o cancelamento. Uma distorção do que a palavra diz sobre não julgar. Quem de fato ama a igreja de Cristo não odeia o seu corpo. É impossível amar a Cristo e odiar aquelas pessoas que Cristo amou. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Até mesmo nós, quando criticamos desvios dentro da igreja de Cristo, quando criticamos mau testemunhos, quem ama a igreja de Cristo faz isso com lágrima nos olhos. Diante do mau testemunho, um cristão autêntico que ama a Cristo e ama a igreja, não fica calado porque ama a igreja. E critica na intenção de confrontar ao arrependimento em amor. Quem ama a igreja de Cristo diante de um cenário de um falso evangelho, não abandona o evangelho, mas procura uma igreja verdadeira, porque crê no verdadeiro evangelho. Essa ideia de que, por causa de um falso evangelho, eu devo abandonar o evangelho, é a mesma coisa de admitir que eu não posso mais usar dinheiro. Por exemplo, a nota mais falsificada, segundo a pesquisa que eu fiz no Google, é a nota de R$50. Você vai parar de usar a nota de R$50 porque existem notas falsas? Você vai procurar usar as notas verdadeiras. Ninguém para de usar dinheiro. Não vou usar mais o dinheiro, porque tem um monte de nota de R$50 falsificada. Aí alguém vai te dar R$50. Não quero. Eu vou me abster de usar notas de R$50, porque essa é a nota mais falsificada que nós temos aí rodando na praça. Mas como Jesus pode ser tão popular nos dias de hoje, e ainda assim existirem pessoas que dizem amar a Cristo, mas odiarem o fã-clube, o seu povo, se Cristo é o cabeça desse povo? Porque existem muitos que admiram uma figura de Cristo, admiram alguns aspectos da pessoa de Jesus,
Existem aqueles também que gostam de Jesus porque costumam recorrer a Ele como aquele que pode solucionar problemas e prover coisas. Então existem aqueles que admiram, não necessariamente o Cristo das Escrituras, mas um Jesus fabricado a partir de aspectos da pessoa de Cristo, aspectos esses que lhe agradam e trazem algum conforto. Existem aqueles que têm Jesus como aquele a se recorrer no momento de dificuldade, de enfermidade, de problema, de desafios, antes da prova, antes da entrevista de emprego. Eu não estou falando que nós não devamos recorrer a Cristo nesses momentos, não estou falando que os aspectos históricos de Jesus não são admiráveis. O que eu estou dizendo é que Jesus é muito mais do que um cara que trouxe uma mensagem confrontadora, revolucionária, amorosa, seja lá como você quer evidenciar, e nem tampouco que nós não devamos recorrer a Ele. Ele não se limita a alguém que só veio a esse mundo para realizar sonhos e desejos. Pelo contrário, Jesus, o Cristo das Escrituras, é aquele que nos faz um convite para muito mais do que admirarmos a Ele, mas para seguirmos. E seguir a Jesus, em alguns aspectos, não vai realizar seus sonhos, nem te jogar numa zona de conforto, mas talvez vai matar alguns dos sonhos e desejos equivocados que você possui e vai te tirar completamente de uma situação de conforto. Para encerrar a nossa série Jesus Cancelado, falaremos exatamente sobre um aspecto completamente impopular de Jesus. O convite para não simplesmente admirá-lo, mas para segui-lo. E esse caminho de seguir a Cristo vai contra um dos meta-ídolos do nosso tempo, como a gente citou no início dessa série, que é a idolatria do conforto. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 24 até o 26, nós faremos a leitura da palavra de Deus nessa noite. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir, compartilhar com a pessoa que está do seu lado, caso ela não tenha. Se você não trouxe, o texto vai ser projetado ali. Vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus? Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Essa é a palavra de Deus para nós. Você pode se assentar. Nessa porção da Escritura Sagrada, nós vemos Jesus falando sobre algo que deve nos identificar como cristãos: o discipulado. Quando Jesus diz, tome a sua cruz e siga-me, ele está falando sobre discipulado. E ser discípulo é diferente de ser um admirador. Discípulos olham para Cristo e caminham com Ele, juntamente com aqueles que Cristo igualmente amou e também o seguem. Admiradores acham Jesus um cara legal, mas olham para os outros discípulos e procuram suas falhas para se auto-justificarem. Chamam de hipocrisia as imperfeições dos crentes como uma cortina de fumaça para a sua própria falta de arrependimento. Mas o convite de Jesus é para olhar para Ele, caminhar com Ele. E essa caminhada não é uma mera admiração. Dietrich Bonhoeffer, um antigo teólogo que lutou contra o sistema nazista, tem uma frase do seu livro Discipulado, que ele diz o seguinte:
O discipulado é de graça, mas lhe custará a sua vida. É sobre isso que Jesus está falando quando ele diz: tome a sua cruz. O que Jesus está falando quando ele diz: tome a sua cruz? O que Jesus está falando o que significa tomar a sua cruz? É comum a gente ver pessoas usando ou aplicando esse termo quando passa por uma situação difícil. A pessoa tem uma enfermidade que não possui cura. Aí ela vai falar: essa é minha cruz. Tem um filho rebelde, essa é minha cruz. Um relacionamento difícil no casamento, essa é minha cruz. Trabalha com o Eric, essa é minha cruz. Estou brincando, Eric. Estou brincando, Eric é uma bênção na minha vida. E é verdade isso. Você usa uma situação específica, um fardo momentâneo que lhe foi imposto, como uma doença, uma situação difícil, uma pessoa, uma relação difícil em casa, no trabalho, e chama aquilo ali de sua cruz. Quantas vezes você viu pessoas usando essa afirmação de Jesus para situações assim, ou até mesmo você, em algum momento, tenha entendido dessa forma? Tomar a cruz não é sobre uma relação ou um fardo momentâneo que lhe foi imposto. Tomar a cruz significa obedecer e se identificar com Cristo até a morte. Porque quando Cristo fala sobre cruz, ele está falando sobre a sua morte. Quando Cristo fala sobre cruz, ele está apontando para o caminho que ele trilharia. Jesus não escolheu o palco, caminhar para o palco, ele escolheu caminhar para a cruz. E quando ele diz: tome a sua cruz e siga-me, é um convite a caminhar com ele até a morte. Significa seguir a Jesus, caminhar como e por onde ele andou. Caminhar pisando nas suas pegadas que não conduzem ao sucesso, mas à cruz. Logo, quando vamos à cruz, nós também morremos com Cristo. É impossível falar de novo nascimento sem falar de morte. Nova vida só é possível se a velha vida for sepultada. E é sobre isso que Jesus está falando. É sobre isso que Jesus está desafiando não somente aqueles discípulos que estavam diante dele, mas a nós, discípulos de Cristo, no século 21, no Rio de Janeiro. E como se dá essa morte que Jesus nos convida? Se dá através de uma mudança de rota. A morte do antigo centro orientador das nossas vidas, que eu gosto de chamar de eu soberano. Somente quando o centro dominante da minha vida deixa de ser o eu soberano e passa a ser Cristo, eu consigo entender o que é seguir a Cristo, o que é discipulado. O que Jesus está falando é que quem não carregar a cruz não usará a coroa. É isso que Jesus está falando conosco. Jesus está falando que enquanto o eu soberano reina, o homem busca em função de encontrar prazer ou encontrar sentido nos prazeres desse mundo. Quando tomamos a cruz e seguimos a Ele, encontramos Deus no mundo e, consequentemente, encontramos também nele toda a satisfação e prazer. É que o salmista diz lá no Salmo 1, quando ele diz, bem-aventurado, que também pode ser traduzido como feliz, Salmo 1, do versículo 1 a 2, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. O que é andar no conselho dos ímpios? É andar conduzido pelo eu soberano. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Meditar na lei do Senhor não é ler a Bíblia o tempo todo, mas é levar em consideração a palavra de Deus em tudo aquilo que eu faço, de dia e de noite. É ter o Evangelho como a lente que eu enxergo o mundo
e as circunstâncias que são impostas a mim. Jesus fala essa palavra impopular diante de uma multidão, ele sabia da multidão que estava através dele. Mas o interessante é a gente olhar para Cristo e ver que ele não se impressionava com multidões. Na verdade, quem se impressiona com multidão somos nós. Nós fomos picados pelo bichinho da numerolatria. Nós julgamos quantitativamente, enquanto Cristo julga qualitativamente. Cristo não se impressionou com a multidão, porque ele sabia que a própria multidão que o seguia, posteriormente iria dizer, crucifica-o. Jesus não se impressionou, porque sabia que muitos daqueles estavam atrás dele, apenas interessados nos milagres e nas bênçãos que ele poderia proporcionar. Estavam atrás de uma parcial de quem Cristo era, mas não estavam dispostos a renunciar e pagar o preço do discipulado. Por isso Jesus fala, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus abraça o caminho da cruz, ele mostra para nós esse caminho. Isso significa seguir a Jesus, é isso que significa, é isso que se chama discipulado. E o discipulado vai custar o nosso conforto de viver sob a orientação desse eu soberano que rege as nossas vidas naturalmente. Quando falamos de discipulado, é bom deixar claro também que não estamos falando de algo que está restrito a uma elite espiritual da igreja. Mas o discipulado é a marca de todos aqueles que de fato seguem a Cristo. Espiritualmente falando, o discipulado é uma questão de vida ou morte. O próprio Cristo fala sobre isso. É a confirmação sobre qual a vida que nós realmente valorizamos. Se nós valorizamos somente as coisas desse mundo, ou se nós entendemos que há uma vida eterna diante de nós, há uma eternidade diante de nós. Então, o que é o discipulado? Primeiramente, o discipulado é um convite a um relacionamento pessoal com Cristo. Ser discípulo, como eu disse, é diferente de ser simplesmente um admirador. Ser discípulo implica seguir. Seguir significa que, assim como ele escolheu o caminho da cruz, nós também devemos seguir esse caminho. E nessa cruz há uma morte. E é a morte do nosso eu. Isso traz implicações para todas as áreas da minha vida. Isso traz implicações e determina a minha agenda. Mexe nas minhas motivações para servir a Deus através da sua igreja e também servir a Deus no mundo. Por isso, o discipulado, além de um convite a um relacionamento pessoal com Cristo, é um chamado radical. O chamado de Cristo não é um chamado para a afirmação do eu, mas para a sua renúncia. E que renúncia é essa? É uma aniquilação, pessoal? Não, não é disso que a gente está falando. Mas é uma renúncia da soberba, uma renúncia da presunção, uma renúncia do orgulho. Quer um exemplo prático? O discipulado muda radicalmente a forma como eu me relaciono com o próximo, sobretudo com os meus irmãos em Cristo. João 13, a partir do versículo 34 e 35, Jesus faz esse chamado radical, aplica esse chamado radical na relação entre os cristãos. Ele diz o seguinte: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Antes de eu continuar, esse texto, Jesus já tinha cumprido parte do seu ministério, estava se aproximando da sua crucificação.
A lei de Moisés falava sobre o amor ao próximo. Por que Jesus está falando de um novo mandamento? O amor ao próximo não era uma novidade para aquelas pessoas. Aí ele continua: assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Você já ouviu pessoas falando que Jesus, quando disse que era para amar o próximo como a si mesmo, isso implica num amor próprio antes do amor pelo outro? Não há distorção maior para as palavras de Jesus do que essa. Jesus falou o contrário. O amor próprio é natural do ser humano. A queda produziu em nós uma idolatria do eu. O problema é como nós, sem o Evangelho, nos amamos. Nós nos transformamos em ídolos. E, às vezes, a gente entende que determinadas coisas que a pessoa faz é uma falta de amor próprio. Enquanto, na verdade, o que nós vemos são pessoas que realmente descobriram ou chegaram num estágio elevadíssimo da idolatria do eu. E esse amor próprio entrou em colapso. Jesus falou o contrário. Quando ele fala de novo mandamento aqui, Jesus não está falando sobre a mudança nesse mandamento, como alguns gostam de dizer. Essa semana eu vi uma artista falando, distorcendo isso, desconstruindo o que é o amor. Não, Jesus mudou o mandamento, não é mais do outro jeito, agora é para amar o outro. E um amor que se limita a não contrariar o próximo, agradar o outro e deixar o outro livre para ser quem ele quiser, mesmo que ele esteja se perdendo. Na verdade, a forma como nós fomos punidos por conta do pecado foi Deus nos entregando às nossas paixões. Não contrariar alguém que se coloca em uma posição em risco, você ama aquela pessoa, é uma forma de você não amar aquela pessoa. Quando alguém que você ama se coloca em uma posição de risco, o que você faz? Você contraria. Então, o amor não se resume a um sentimento, não se resume a agradar e muito menos a nunca contrariar quando necessário. O que tem de novo aqui é que Jesus está enfatizando esse mandamento, mas agora mostrando para eles, de forma prática, o que é o amor. Jesus tinha caminhado com aquelas pessoas por muitos anos e amado cada um deles de forma radical, acolhendo, sendo gracioso, amoroso, mas repreendendo os seus discípulos. Jesus amou Pedro. Se a gente olhar para a palavra de Deus, nós vamos ver que em alguns momentos ele precisou ser extremamente duro com o apóstolo Pedro. E Jesus está falando também sobre o ápice do seu amor que estava prestes a acontecer, que foi como que Jesus amou, como que ele demonstrou o seu amor por nós, morrendo. Se Jesus seguisse a lógica contemporânea desse amor ao próximo após o amor próprio, Jesus nunca teria morrido na cruz por nós. Porque uma pessoa que acha que tem que se amar muito para depois amar o outro, jamais entregaria a vida por alguém. Jesus aqui, de novo, ele está desconstruindo qualquer conceito equivocado sobre o que é amar. E ele mostra de forma prática. E mostrando de forma prática, ele nos ensina como nós devemos amar o outro, como nós devemos perdoar o outro, como nós devemos perdoar os nossos irmãos em Cristo. Porque Cristo
nos perdoou. E ofensa alguma que um irmão em Cristo lhe cause se compara à ofensa que o nosso pecado causou ao nosso Deus. E ainda assim Ele nos perdoou. Logo, nós não temos, como cristãos autênticos, o direito de negligenciar o perdão àqueles que Cristo perdoou. Ou o nosso critério moral é maior do que o de Cristo? Ou a nossa santidade é maior do que o do próprio Cristo? Ofensa nenhuma que um crente nos causa se compara à ofensa que nós causamos a Deus, e assim ainda fomos perdoados. Se entender como perdoado é o primeiro passo para perdoar o outro. Isso passa pela consciência do próprio pecado. E nós só temos a consciência do nosso próprio pecado quando paramos de olhar para os defeitos dos outros e olhamos para Cristo e reconhecemos o nosso próprio pecado. Seguir a Cristo não significa uma aniquilação pessoal. Seguir a Cristo significa uma rendição total à vontade de Deus. Uma rendição à vontade de Deus na forma como eu me relaciono com a sua igreja, na forma como eu me relaciono com o mundo, com a minha família. Essa rendição está ligada a imitar a Cristo, é fazer o que Cristo faria em nosso lugar. É ter Cristo como modelo de ser humano perfeito. O meu paradigma de gente precisa ser Cristo. É amar aquilo que Cristo ama e aborrecer com o que Ele aborrece. Esse Cristo, Ele quer de nós, Ele requer de nós amor supremo, dedicação suprema, e um amor tão grande, maior até mesmo do que o amor àquilo ou àqueles que nós mais amamos, como a nossa família e a nós mesmos. Até porque, se você não amar a Deus mais do que você ama a sua família, você nunca vai conseguir amar de fato a sua família. Você nunca vai conseguir amar de forma sacrificial se você não amar a Deus mais do que você ama a sua família, inspirado no amor de Cristo por você, entender que você precisa amar da mesma forma. E mais adiante, nos versículos 25 e 26 do texto de Mateus que nós estamos lendo, Jesus não só faz o convite ao discipulado, a segui-lo, ao abandonar o conforto do eu soberano, mas ele fala sobre as consequências do discipulado. Quando ele diz o seguinte, versículo 25, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca da sua alma? O que isso significa? Jesus está falando que o verdadeiro sucesso na vida nem sempre é ser bem-sucedido aqui nesse mundo, aos padrões desse mundo. Jesus está falando que você se dedicar inteiramente a coisas transitórias como prioridades mais importantes nessa vida é desperdiçar a vida. Eu acho interessante porque no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 12, Jesus ele conta uma parábola que ele exemplifica de forma prática o que ele falou ali em Mateus 16 sobre quem quiser ganhar a sua vida vai perder e quem perder a sua vida por causa do Evangelho, esse, na verdade, está ganhando. Quando ele conta uma parábola, lá em Lucas 12, a partir do versículo 16, o texto vai ser projetado, ele diz o seguinte, então lhes contou ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei, pois, não tenho onde armazenar minha colheita? Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco,
esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado para quem será. Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Observe, ser um bom administrador, ser um bom empreendedor, possuir para o futuro, nada disso são coisas ilícitas. Tudo isso tem o seu proveito e são coisas boas, em algum ponto necessárias. Mas esse homem da parábola contada por Jesus, nos padrões desse mundo, foi alguém altamente bem-sucedido. Ele empreendeu, obteve êxito e conseguiu juntar o suficiente para ter uma vida tranquila até a sua velhice. Não tem nada de errado nisso. O problema é quando você coloca nisso como sua tábua de salvação. Porque nada disso vai salvar você. Você pode querer trabalhar, ganhar dinheiro, formar uma bela família, mas se você não fizer isso tudo para a glória de Deus, você não está ganhando nada, mas você está perdendo. Jesus ele também fala que nele nós somos o quê? A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos o quê? Mais que vencedores. Aí você acha que é o quê? Que é ser vitorioso em tudo nesse mundo. Mas não é sobre isso que a palavra de Deus está dizendo. Minha filha Mariana, depois que ela começou a aprender a jogar xadrez, às vezes ela me chama, pai, vamos jogar xadrez? Aqueles que são pais aqui, né, que tem filho pequeno ainda, não sei se tem algum jogo em casa, alguma coisa que seu filho gosta de jogar contigo. Quando eu jogo xadrez com Mariana, não é igual jogar xadrez com outra pessoa da minha idade que esteja no mesmo nível, é óbvio. Eu já ganhei muito nessa vida, ela está começando, eu posso perder para ela. O famoso café com leite, quando você está lá jogando futebol com seu filho, é café com leite. Mesmo que você não conte para ele, né? Tem um amigo que jogava videogame, ele dava o controle para o filho sem pilha, né? Vai prestar contas diante de Deus disso. Eu já sou mais que vencedor. Eu não preciso ganhar. Quando a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores, é que a nossa vitória está muito além do que qualquer vitória desse mundo. Para a gente perder tempo com distração, colocando sentido e significado na nossa vida, nas vitórias transitórias desse mundo. É mostrar para o mundo que o que mais importa para a gente, isso não nos impede de sermos vitoriosos na área financeira, profissional, familiar. Mas é uma reflexão a respeito do que de fato nós sonhamos. Com um emprego melhor, uma casa mais bonita, um carro mais potente, uma conta bancária mais gorda. Nada disso é errado. Mas se você pudesse ter tudo isso em troca de uma única coisa, a sua alma, isso lhe parecia um bom negócio? Você considera esse preço muito alto, mesmo que em troca ganhasse o mundo inteiro? Jesus ele valorizou muito mais as nossas vidas, a vida do seu povo, a ponto de derramar o próprio sangue para nos comprar, para nos adquirir. E quando nós vivemos em função das coisas transitórias desse mundo, é como se nós estivéssemos dando menos valor à nossa vida do que o valor que Cristo deu. Todos nós precisamos parar seriamente e pensar naquilo que mais valorizamos e verificar se as nossas prioridades estão em ordem. Eu lembro de uma família que eu pastorei há muitos anos atrás, que tinha um filho adolescente. Quando ele chegou na fase do ensino médio, estava se preparando ali para o vestibular, para entrar na faculdade,
a igreja deixou de ser uma prioridade não somente para aquele jovem, mas para aquela família. Eu lembro que domingo após domingo eu perguntava, cadê fulano? Ah, tem simulado essa semana, ele está estudando. Cadê fulano? Está estudando, tem simulado. Estudar com muita disciplina, muitas horas por dia, para entrar na faculdade dos sonhos, não tem nada de errado com isso. Mas a negligência não foi alguns momentos de lazer, não se abriu mão de outras vitórias desse mundo. Mas a igreja deixou de ser uma prioridade para aquele jovem. Eu lembro que aquele jovem foi aprovado no curso que ele sonhava, na faculdade que ele sonhava. Pouco tempo depois de ser batizado, ele estava priorizando o estudo nos domingos, em detrimento ao culto público. Mas ali começou um momento de muitas derrotas na vida daquele rapaz. E eu lembro de algumas conversas com os pais, sofrendo com os caminhos que aquele jovem tomou depois da faculdade, distante dos caminhos do Senhor. E nessa hora, a gente tem que ter muito autocentrado, porque ele dá vontade de falar, lembra, eu avisei. Eu não estou negando a perseverança dos santos. Se aquele jovem, de fato, é um cristão, eu creio que ele vai retornar. Mas o que nós não podemos nos esquecer é que algumas consequências do pecado podem ser irreversíveis enquanto vivemos aqui nesse mundo. Precisamos entender que a salvação não é uma expectativa que nós temos lá para frente. Aceitei a Cristo, está tudo certo. Quando eu morrer, eu vou para o céu, está tudo bom. Nós temos que nos lembrar que a salvação, nós devemos nos deleitar com a salvação. Ela é uma realidade futura, mas também é presente. Que viver sob o governo de Deus, caminhando, seguindo a Cristo, não simplesmente admirando, não é um fardo, mas é a providência de Deus para que tudo vá bem nas nossas vidas. Quem renuncia a buscar a própria glória, o próprio conforto aqui, vai achar vida. É uma promessa que Cristo faz. Quem está disposto a ser discípulo de Jesus deve estar disposto a renunciar o próprio eu, porque este eu natural, condicionado pela natureza de pecado que nós temos, está diretamente em oposição à pessoa de quem Cristo é. Por isso, gostaria de caminhar para a conclusão te perguntando, com que direito Jesus Cristo exige isso de nós? Um chamado tão radical assim. Um cara que viveu 2000 anos atrás, um judeu, que viveu há 2000 anos atrás, vira e diz para a gente o seguinte, vocês têm que me amar mais do que vocês se amam, vocês têm que me amar mais do que vocês amam a sua família, vocês têm que estar dispostos não somente a me amar mais do que isso tudo, mas morrer por minha causa, fazer de mim, passar a vida toda me tendo como a razão suprema da sua existência, e pior, se isso não for a realidade para vocês, ainda por cima, vocês estão condenados. Com que direito Jesus exige isso de nós? Quando nós vemos tal exigência, nós temos somente duas possibilidades. Ou Jesus é louco, era um maluco, ou ele era o próprio Deus. Se ele for um louco, ele também é um espertalhão, porque atualmente tem 3 bilhões de pessoas que se dizem seguidoras dele. Ou Jesus é um louco espertalhão, um charlatão, um aproveitador, ou ele é quem de fato ele diz ser. É interessante que esse texto que nós lemos no Evangelho de Mateus é um pouco após a afirmação que Cristo pergunta para Pedro, e Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou, não sou essa pessoa. Jesus ele se afirmou como Deus. Essa ideia de que Jesus foi meramente o maior exemplo de paz ou um revolucionário, não cabe, porque quando nós vemos o preço do discipulado, nós vemos que ser humano
nenhum nesse mundo teria o direito de requerer isso dos seus seguidores, a não ser que ele fosse um louco. Por isso, o convite de Cristo para nós nessa noite é que nós precisamos diariamente decidir quem de fato Jesus é para nós. Pense no que Jesus está reivindicando nessas palavras. Nenhum outro fundador de religião, se é que a gente pode chamar Jesus de um fundador de religião, ele é muito mais do que isso, fez tais reivindicações iguais a que Cristo fez. Não tem outra opção. Jesus é o próprio Deus, o Filho do Deus que viveu entre nós, que morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Nenhum outro ser humano, como eu disse, tem o direito de reivindicar tais coisas a outros seres humanos, a não ser que ele seja um louco, ou então, se ele for o próprio Deus. Por isso, quando nós somos apáticos na nossa fé, inconsistentes, descompromissados, descomprometidos com a obra de Deus, talvez isso esteja ligado ao fato de quem Jesus Cristo é de fato para nós. Ou talvez, infelizmente, a gente esteja enfrentando um momento de incredulidade ou até mesmo covardia diante dos desafios desse mundo. Por isso eu queria convidar você nessa noite a repensar a sua profissão de fé. Olhar para as suas escolhas, os seus projetos, olhar para que e por que você está correndo atrás do que você corre atrás. Olhar para onde está Cristo na sua vida. Examinar a sua vida nesse mundo e diariamente tomar uma decisão se de fato eu sou ou não um discípulo de Jesus e não um mero admirador. E o convite de Cristo para nós é que a gente se curve diariamente diante dele, reconhecendo de fato que ele é o Filho de Deus, o único e verdadeiro Salvador, que reina soberanamente sobre o teu povo. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua bondade, pelo teu governo sobre nós. Pai, nós confessamos a nossa incredulidade, a nossa apatia, a nossa inconsistência diante do chamado radical que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso eu te peço que o Senhor nos fortaleça, Senhor Deus, fortaleça a nossa fé, que não venhamos ser incrédulos, não venhamos ser apáticos, negligentes, Senhor Deus, com o teu chamado. Mas que de fato venhamos entender o caminho da cruz, o caminho da salvação. Que não sejamos meros espectadores, admiradores, mas que possamos viver nesse mundo como discípulos, seguidores do Senhor. Mesmo que isso custe o nosso conforto de viver sob a orientação do nosso próprio coração, do nosso próprio eu. Que a tua vontade, Senhor Deus, reine em nossas vidas. Se há pessoas aqui que tinham uma visão distorcida, parcial, incompleta de quem Jesus Cristo é, que o Senhor retire, Senhor Deus, as escamas desses olhos e que elas possam se encontrar com o Cristo verdadeiro e se render a esse chamado radical que o Senhor nos convida. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.